Olá, gente, tudo bem? Hoje, primeiro dia do ano 2026, e eu acho que esse ano vai ser, vai acontecer muita coisa. Vamos lá. Primeiro, vamos requisitar a presença do grande mestre. Ele fala, se a gente for falar no nome dele, se clamar por ele, ele vai estar presente. Então, eu não sou bobo nem nada, então eu rezo um Pai Nosso e clamo por ele, para ele vir me ajudar a fazer o que eu estou fazendo, Vamos lá, primeiro um Pai Nossozinho, depois a gente pensa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, que chegou até aqui nesse vídeo que eu estou fazendo, é o seguinte: se vocês querem ouvir teólogo, pastor, padre, essas pessoas que habitam dentro das religiões, onde o cara, para começar a pregar nos púlpitos, ele tem que estudar muito. Se você espera de mim um cara que estudou que nem maluco para pregar a palavra do Senhor, pode pular de canal, que eu não tenho estudo nenhum. Eu estudei o Evangelho do Senhor Jesus, mas nem todo. João, por exemplo, eu não li muito, mas em Mateus eu estou ficando fera. E cada dia que passa, eu estou ficando mais, não surpreso porque eu tenho fé, mas estou ficando mais admirado a precisão das palavras do Senhor Jesus. É muito difícil, porque geralmente quem não tem fé, quem não acredita, quem zomba, quem brinca, geralmente não tem conhecimento bíblico. Não é bíblico da Bíblia toda não, de Gênesis ao Apocalipse, não. É o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o último profeta, que Deus nos mandou. Só que Jesus é o checkmate, É o chamado no xadrez, Jesus é o checkmate. Deus deu o checkmate legal. Mandou um monte de servo. Todos esses profetas do Antigo Testamento, Moisés, Daniel, Elias, tudo servo do Senhor. Servo, eu também sou servo. Não sou tão grande como eles. Estou procurando ser. O Senhor Jesus ensina, quanto mais a gente servir, maior a gente é, Assim que ele ensina, então eu estou servindo ele o máximo que eu estou dando, o máximo total de mim. Estou me dando de corpo e alma. Como que eu estou me dando? Cumprindo o que ele pediu, pregando a palavra dele. Mas eu estou avisando, eu não tenho cultura teóloga. Eu não passei minha vida estudando a Bíblia. Eu não tenho um escritório dentro das congregações cheio de livro disso, livro daquilo, todas as Bíblias, não sei o quê. Não tenho nada, está tudo na cabecinha aqui do rapaz. Porque o meu mestre foi Jesus. Eu estou afirmando, eu sou um nazireu. Como é que eu me
me tornei um nazireu? Desde o dia que eu parei, era garoto ainda, e falei, Senhor, não quero mais saber da minha vida. Entrego minha vida em suas mãos, meu espírito, meu todo, meu eu. É tudo seu, faça o que o Senhor quiser. Aí eu comecei a minha história, né? E eu acho que eu fui preparado para isso mesmo, porque Deus, Ele prepara tudo, né? Tudo acontece como Ele quer. Eu nasci numa favela, com 3 anos meu pai e minha mãe me abandonou para uma senhora, me deixou, meu pai e minha mãe me deixou com uma senhora, toma conta dele aí que eu vou fazer um trabalho, depois eu pego. Minha mãe era diarista, fazia limpeza em casa de pessoas ricas, morava no Morro do Pasmado, hoje é o Mirante do Pasmado. Incrível que pareça, é uma área israelita, é uma área judaica, né? Ali só tem judeu morando. E no Morro do Pasmado, no lugar onde eu nasci, o judeu fez um monumento em homenagem às crianças que morreram no Holocausto. Tem tudo a ver, né? Olha onde que o Senhor me botou para nascer, aonde uma área que o povo dele habita. Quer dizer, eu nasci no Morro do Pasmado, mas é uma área do Senhor. Uma área que Deus, né, domina muito bem, né? Porque só mora judeu ali, tem 2 prédios lá, 2 andares, só mora judeu. É uma comunidade judeu. E lá na entrada, lá embaixo, na subida, tem uma sinagoga, que foi a única chamada igreja, né? Isso aí eu sempre gosto de falar isso, a palavra sinagoga, a tradução para o português não é igreja, tá bom, gente? Não é igreja. Eu não sei, esses pastores aí que estudaram a Bíblia, eles devem saber a resposta para isso. Mas não é igreja, a palavra sinagoga, em português, sinagoga, que é uma palavra, se eu não me engano, é hebraica não, acho que é grega, não sei. Mas a tradução para português não é igreja. Alguém botou esse nome aí, mexeram, né? A tradução certa para o português não é igreja. A tradução certa, o que é? Um lugar, a sinagoga na época de Jesus era um lugar que os judeus usavam para estudo da Bíblia e uma espécie de CRAS. CRAS é onde cuida das pessoas mais pobres e tudo. Ali eles recebiam doação e repassavam para os levitas, para as pessoas mais pobres. Por isso, a sinagoga é responsável. Você que está me ouvindo, você vai concordar comigo. Eu, por exemplo, 77 anos, nunca vi um judeu mendigo. Você já viu? Um judeu mendigo? Mendigando na rua, pedindo comida, pedindo cachaceiro, caindo pelo chão de cachaça? Nunca, né? Eu tenho certeza que é porque eles são realmente o povo de Deus. Se é o povo de Deus, eles são protegidos. As pessoas têm que entender. Eu sei que o judeu é odiado, mas é claro que é odiado, é o povo de Deus, e Deus é odiado. Jesus fala que ele odiaram ele, né? Quando ele teve aqui, ele foi muito odiado. Então o povo de Deus também é odiado. Eu, graças a Deus, eu nunca odiei judeu. Ao contrário, depois que eu me tornei um pouco mais culto, porque eu leio muito, eu passei a admirar. Porque você não vê um judeu mendigo na rua, mendigo, cachaceiro, metido em confusão, em briga, isso, aquilo. As festas nos clubes hebraicos não tem confusão, não tem... Não sai no jornal, o judeu matou a mulher, não, né? Eles estão isentos disso. Coincidência, né? É porque é o povo de Deus, gente. Acredita nisso, eles são o povo de Deus. Muita
muitas religiões incentivam a odiar o judeu porque alegam que quem matou Jesus foi os judeus. Foi os judeus sim, só que não foi o povo. Foi os doutores, foi os fariseus, os doutores da lei, que são os pastores e profetas de hoje em dia. Não mudou nada, é a mesma coisa. É dinheiro que eles querem. Não mudou nada. Você acha que mudou alguma coisa da época de Jesus para cá? É a mesma coisa. Os fariseus naquela época, todos eles lá, aqueles caras que você viu fantasiados de preto lá, com aquele monte de ornamento, era tudo milionário, tudo rico pra caramba. É igual hoje. Você conhece algum pastor aí que não esteja muito bem resolvido financeiramente? Conhece algum? Eu não conheço. Eu andando aí nas minhas andadas aí, que eu andei de tudo já, de trem, de metrô, de ônibus. Eu nunca encontrei com um pastor, nunca. Se você já encontrou, parabéns para você, que é raríssimo. Que geralmente eles gostam de andar de carrinho com ar-condicionado. Essa é a verdade, né? Vai doer, problema de vocês. Então vamos lá, hoje o Senhor me tocou para falarmos do Espiritismo. Eu vou fazer como sempre eu faço, eu vou fazer uma leitura na internet, porque tem os experts falando, teólogos, padres, não sei o quê, todos esses caras aí que tem milhões de livros, já leram milhões de livros, leram a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, leram de tudo que é maneira. Eu não li nada. Eu prestei atenção nos ensinamentos do Senhor Jesus, que eu acho mais importante. Eu quero falar sobre ele. Quem é melhor do que ele para me ensinar? E os ensinamentos tá no Novo Testamento, não tem muita coisa mudada ali. Acho que ali não mudaram nada. Acho que Deus não permitiu. Agora no Velho Testamento mudaram um monte de coisa, né? Então vamos lá, aqui eu vou ler para vocês. Eu perguntei aqui, a inteligência aqui, não a inteligência artificial, o Google comum mesmo, que isso aí é coisa fácil de responder, geralmente não tem muitas contradições. Eu perguntei, o que Jesus falou sobre o Espiritismo? Aí eu encontrei, Jesus não falou diretamente sobre o Espiritismo, pois ele surgiu séculos depois, após a sua morte. Bom, aí já vai a primeira piruada aqui do garoto aqui que não estudou muito. Bom, ele não falou porque surgiu séculos depois, mas ele previne, cuidado, que vai aparecer muita gente falando isso, eu estou aqui, eu estou lá, estou acolá, não sei o que, vem aqui que Jesus vai estar aqui. Jesus previne, né? Então, para mim, eu já fico meio cabreiro, porque o Espiritismo foi inventado por um cara chamado Allan Kardec. E o pior, doutor Allan Kardec. Esse doutor é que é perigoso. Que doutor lembra doutores da lei, da época do Jesus, né? Que crucificaram ele, foi os doutores da lei. Então, quando o cara tem doutor na frente, qualquer cognome na frente, ou pode ser sargento, pode ser coronel tal, sargento tal, pastor tal, já fica meio esquisito. Doutor, a Bíblia condena bravamente, né? Jesus condena, tá no Novo Testamento. Ele batia de frente o tempo todo com os doutores da lei. Ele não batia de frente com as pessoas humildes. Ele batia de frente com os doutores. Ele discutia com os doutores. Discutia não. Ele falava a verdade. Chamava de hipócrita, sem vergonha, fica tudo parado na porta do reino,
não entra, nem deixa ninguém entrar. É isso que eles fazem, né? Então vai lá. Então, o primeiro argumento, tá? O primeiro argumento, o Espiritismo foi criado por um homem. O único homem que esteve aqui com a gente, santo, puro, foi Jesus. E ele fala, ele é o único caminho, não tem mais outro caminho. Não inventa esse negócio de, né? O católico aí inventou que Deus botou o primeiro Papa, não sei o quê, representando Jesus. E onde é que está isso aí? Quando Jesus foi embora, não falou nada disso. O Pedro, é Pedro que eles falam, que é o primeiro Papa. Pedro, vem cá, olha, eu vou subir, vocês ensinam aí os meus ensinamentos, vocês vão construir aí templos grandíssimos aí, você vai ser o primeiro Papa, tá bom? Você vai pregar, você pode te dar autoridade de primeiro Papa. Jesus não falou nada disso. Jesus reuniu os discípulos e falou, ide, lá está na Escritura, lê lá, vai, faz ensina o que eu vos ensinei, cura, faz tudo, faz milagres, acaba com o espírito mal, faz tudo, mas não cobra nada. Isso aí eu guardei muito bem. Ele fala para não cobrar nada, ele dá uma ordem que Jesus fala, não é um pedido, é uma ordem. Não cobra nada. Por quê? Porque vocês receberam de graça e de graça vocês têm que dar. Então, eu penso assim, o Nelson Paissandu pensa assim. Não estou baseado em que eu estudei no livro, não. Eu penso assim. É o Senhor que bota as palavras na minha boca. Se uma pessoa abre uma igreja, já está errado, né? Porque está lá atrás, o Paulo fala que Deus não habita em templo. Então para que você vai fazer templo? Se o discípulo, né? O Paulo foi um dos maiores discípulos do Senhor Jesus, foi o Paulo, porque antes foi Saulo. Dei o nome do meu filho em homenagem a ele, Saulo, porque eu conheço a história do Saulo, é muito interessante. Ele pregou em tudo que é lugar, em Roma, que ninguém entrava, ele entrou. Teve um pouco de ajuda porque ele era cidadão romano, mas isso não vem ao caso. O que fala é o seguinte, o Senhor fala, vai, faz tudo que você tem que fazer, não cobra nada, não cobra nada. Se Jesus quisesse que existisse igreja, ele tinha falado, né? Olha, vocês vão construir um templo, quanto maior tiver, maior é. Mas ele critica os templos, ele fala que esse templo aí não vai durar, em 3 dias ele vai cair e eu posso reconstruir ele em 3 dias, não é isso que ele fala? Né? Então, quando você entrar naquele templo, aquele negócio monstruoso, né? Templo de Salomão, a mão, enche bem a boca, Templo de Salomão, né? Aí vocês acham que Jesus está lá, Deus está lá. Não, Deus está naquele lugarzinho pequenininho, que nem ele botou o filho dele para nascer, que foi dentro de uma manjedoura cheia de animal. E os pastores indo lá para adorar o filho dele, e depois chegou os reis magos. Se esse negócio dessas grandes congregações, grandes igrejas, fosse a real, Deus não tinha botado o filho para nascer numa igreja dessa? Existia o Império Romano, os judeus também tinham uma sinagoga grandona, tinha o Templo de Salomão lá, não tinha? Mas Jesus só entrava no templo para ensinar, ele não pregava, ele ia ensinar, ele é o mestre. Tanto que teve uma vez que ele fechou o negócio lá e botou a Torá lá e falou, hoje está sendo cumprido isso aí, acho que se eu não me engano foi Isaías, né? Eu não sei, que eu não sou teólogo. Hoje está sendo cumprido.
Eu sou o que o profeta falou, sou eu. Muito prazer. Jesus Cristo, Yeshua, Filho do Altíssimo. Ih, aí virou bagunça. Aí, o quê? Tá maluco? Você é filho de Deus, caramba, tu não é Deus não. Como é que tu é Deus? Jesus não falou que é Deus. Ele falou que era o Filho de Deus, que está sendo cumprida a palavra. Mas esse Jesus aí que falam que é Deus, ele nunca falou eu sou Deus, não. Ele falou eu sou, mas não falou eu sou o que sou. Quem falou eu sou o que sou foi o pai dele, lá para Moisés, né? Ele falou eu sou porque ele estava no início de tudo com o pai, ele é o filho amado. Que a pomba vai lá para João Batista e fala, esse é meu filho amado e me faz muito feliz. Porque ele estava na criação com o pai, né? Ele deve ter ajudado o pai a fazer muita coisa, porque ele é um homem muito culto, né? É um homem que sabe de tudo, que criou o universo, criou tudo. Tanto que as minhas obras que eu tenho, meus quadros, lembram um pouco o universo. Porque tudo que eu faço na vida eu chamo ele para fazer comigo. Inclusive minhas músicas. Gente, minhas músicas têm 40, 50 anos. Preste atenção nas letras. Entendeu? Então é isso aí. Falando do espiritismo, vamos começar aqui. Vamos continuar no espiritismo. Eu estou dando a minha opinião. Estou dando primeiro a opinião aqui da galera aqui, né? dos homens que estudaram pra caramba aí, né? Beleza. Depois eu vou dar a minha opinião. Mas no início eu já dei a minha opinião, né? O espiritismo foi criado por um homem, Allan Kardec, era doutor. Se eu não me engano, ele era advogado. Depois eu vou checar isso. Mas ele tinha um DR na frente. Vamos lá. Mas a Bíblia, que contém seus ensinamentos, condena práticas espíritas, como consultas a médiuns e espíritos, enquanto o espiritismo se baseia na reinterpretação dos evangelhos por Allan Kardec, viu? Allan Kardec pegou os evangelhos e fez que nem o Joseph Smith fez, né, dos Mormons, né? Pegou tudo, que nem muita gente faz, né? Os escritores, tudo, né? Vamos lá, Allan Kardec, vendo Jesus como um espírito evoluído e o cristianismo como uma base, mas incompleto. Olha só, que absurdo falar que os evangelhos é incompleto. Paulo fala disso. Que as pessoas que falam isso está atentando contra o Espírito Santo. O Evangelho é a palavra do Senhor Jesus, é a palavra do Filho de Deus, é como se fosse o Deus falando. Não que ele seja igual a Deus, mas o que ele fala é o que Deus determina. Então a gente tem que acreditar no que ele fala. Allan Kardec, vendo Jesus como espírito evoluído e o cristianismo como uma base, mas incompleta, da verdade divina, buscando desenvolver as novas leis da natureza, reveladas pelos espíritos, diferentemente da visão cristã tradicional, sobre a revelação e o destino pós-morte. Eu sou completamente radical contra isso. Quanto mais tradicional a base cristã, poxa, tradicional é a primeira igreja, cara. Primeira igreja ele estava presente. Primeira igreja não, primeira reunião que ele reuniu os discípulos. Você pode ver que na história de Jesus, em nenhuma hora ele pegou os discípulos 12 e formou todo mundo. Gente, hoje aqui eu vou fundar a minha igreja. Ele nunca falou isso. Tem algum lugar no Evangelho de Jesus? E ele reuniu os 12 e falou, e afirmar que ele está fundando a igreja na terra.
Não, só tem aquela passagem que ele diz lá pro João, pro Pedro, não sei, né, que ele fala na fé, baseado na fé do apóstolo, que era dos 12, era o mais, que tinha mais fé, ou inclusive o que negou ele 3 vezes, né? Mas se arrependeu, chorou pra caramba, não sei como é que não se matou, o Judas se matou. Entendeu, gente? Então é isso aí, eu me baseio mais, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não me baseio em nada a não ser na palavra do Senhor Jesus. Tudo que ele fala eu presto atenção e boto em prática. Eu leio, depois eu vou ler o que ele fala, o que ele diz sobre o que essas pessoas aqui estão falando, que não são todos, que muita gente deve falar coisas inspiradas pelo Espírito Santo também, mas eu, nesse ponto eu sou que nem Tomé, falou de Jesus, falou do reino, eu vou conferir, eu faço uma pesquisa. Revelada pelo Espírito, diferentemente da visão cristã tradicional. Eu sou fã da visão tradicional, eu sou fã. Vamos lá aqui. Perspectiva cristã, bíblica, né? Vamos lá. Proibição. A Bíblia, em livros como Levítico, proíbe expressamente a busca por médium. Allan Kardec, né? Xavier, esse pessoal aí, né? Médium e espírito, considerando essas práticas como abominação e contaminação espiritual, associando-os a demônio. Isso aí é palavra bíblica, tá? Palavra bíblica é a palavra do Senhor Deus. Ele está falando isso. Salvação e juízo. O Espiritismo ensina que o homem morre uma vez e depois vem o juízo, como recompensa ou castigo, rejeitando a ideia de múltiplas reencarnação para expiação. É que no Espiritismo você morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, vem como fulano, vem como Beltrano. Jesus não fala nada disso. Revelação única. Afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que a Escritura é divinamente inspirada, não dependendo de novas revelações de Espírito. Se Jesus é a verdade e a vida, então por que eu tenho que ficar toda hora pesquisando, perguntando ao Espírito, pedindo para fulano escrever lá? Eu vou falar direto com o Espírito de Deus, né? Perspectiva espírita, Jesus como guia. O Espiritismo vê Jesus como modelo e guia mais perfeito da humanidade, um espírito puro que alcançou a perfeição através de muitas encarnações. Isso aí eu discordo radicalmente. Jesus nasceu uma vez, morreu e 3 dias ele reencarnou no próprio corpo que ele morreu, tanto que ele, para Tomé, ele mostra as marcas do corpo. Então o corpo que foi ressuscitado foi o corpo que ele morreu, foi crucificado, ele estava com as marcas. Eu sou contra isso, não tá? Cristianismo aprofundado. Considera o Espiritismo como a terceira revelação, que explica e desenvolve os ensinamentos de Jesus, revelando as novas leis da natureza, a reencarnação para o progresso moral. Eu não concordo com isso não, gente. Concordo mesmo. Saiu é a mesma coisa eu não sei se foi antes ou depois, mas o profeta Mormon, né, o Joseph Smith, é mais ou menos parecido aí. Ele pegou o Evangelho e recriou tudo.
o Paulo de Tarso, né, o Saulo de Tarso, ele fala que é abominação você discordar do evangelho original. Está lá, está em Romanos, se eu não me engano, procura lá, nos Atos dos Apóstolos. Mediunidade. A prática mediúnica é vista como um dom para comunicação com os espíritos, auxiliando no progresso e na compreensão. Não, cara. A frase de Jesus, eu sou o único, eu sou, que ele fala, quebra tudo que é outra maneira de você chegar a Deus. Jesus, ele fala bem explícito, eu não tenho outro caminho, o caminho é só Jesus. No catolicismo, até há pouco tempo, todos os católicos acreditavam que a Maria tinha esse poder de intercessão direto com Deus, com o filho dela e tudo, mas o católico aposta que o Papa representa Cristo. E o último Papa aí baixou um decreto aí, tirando toda a santidade da Maria, botando a Maria no lugar dela, que é uma serva humilde como ela foi, quando ela responde para o anjo, está aqui tua serva, faz o que você quiser com a sua serva. Ela é uma mulher maravilhosa, foi o pai do Senhor, escolhida pelo pai, né? O pai do Filho de Deus, é uma mulher muito importante, é uma serva muito importante. A humildade dela deve ser muito grande, entendeu? Agora isso aí está longe de ser rainha, né? Coroada rainha, né? Rainha nas leis de rei é rei e rainha, depois príncipe. Aí seria Deus, depois Maria, depois Jesus. Não está muito certo, mas o Papa já quebrou isso, não existe mais isso. Você é católico, então pensa sobre isso, tá, gente? O Papa representa o Cristo, não é isso que vocês falam? Não, isso que o Constantino falou, né? O imperador lá atrás criou a Igreja Católica, o romano que criou a Igreja Católica. Tanto que o nome já diz tudo, né? Apostólica Romana, né? Foi o mesmo que crucificou, criou, né? Depois que crucificou, criou. Vamos pegar agora a rebarba aí do pessoal que vai ficar perdido. Mas se deram mal, né? Quando ele morreu, aí que cresceu mesmo a religião dele. Religião não, cresceu a fé, né? Se deram mal. Diferenças centrais, vamos lá. O que fala aqui o catolicismo sobre as diferenças centrais. Reencarnação versus juízo final. O Espiritismo defende a reencarnação para o aperfeiçoamento, enquanto o cristianismo funcional foca na vida após a morte e no juízo. Fonte de revelação. Para os espíritas, os espíritos trazem uma nova compreensão para os cristãos. A revelação de Jesus e a Bíblia são suficientes. Em resumo, enquanto a Bíblia adverte quanto à prática espírita, o Espiritismo se fundamenta nos ensinamentos de Jesus, reinterpretando os à luz dos Espíritos, que leva a visões e práticas distintas sobre Deus, entendeu? A vida após a morte e a mediunidade. Tá vendo? Bate de frente com o que o Senhor Jesus fala sobre o Pai. Então, para mim não serve. Tá bom? Então, o meu parecer, né? O que eu falei no início, o Senhor Jesus vai lá em Mateus, se eu não me engano, quando ele fala para tomar cuidado, porque no tempo que a gente está vivendo, que é o começo, nós estamos no começo. Jesus fala, tudo que ele fala está acontecendo, mas ele fala para ficar tranquilo que ainda não é o fim não. A festinha vai rolar ainda bastante.
vai ter muito crime de morte, vai ter muito homem batendo em mulher, vai ter muito homem matando cristão, vai ter guerra, vai ter tudo que Jesus falou. Ele não falou guerra, rumores de guerra e guerra, rumores já temos. A guerra está tendo pouquinho, mas logo logo vai vir a terceira guerra mundial aí. Isso aí é eu que estou dizendo, tá, gente? Porque é o que eu sinto. O Espírito Santo me leva a falar isso. Por que ô Nelson, você é maluco? Como é que você sabe que vai ter guerra? Não, é simples, né? Porque o homem fez a primeira guerra. Matou não sei quantos milhões. Fez a segunda. Matou também milhões. Nessa segunda, 6 milhões de judeus foram jogados na fornalha. Aí passou um tempão, continua a mesma coisa, os homens não se entendem, é briga o tempo todo, é guerra o tempo todo, cada dia que passa é mais confusão e tudo. E os grandes cientistas, junto com a matemática, criaram as armas nucleares. Já era para ter tido uma guerra nuclear lá atrás, quem não deixou foi o Kennedy, né? Presidente dos Estados Unidos, mas ali quase começou uma guerra nuclear, mas ali não ia acontecer nada, mas agora vai, porque uma bomba daquela época, uma bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki, foram duas bombas, jogou uma numa cidade e uma na outra, destruiu a cidade completamente, acabou com a população, acabou com tudo que estava em pé. Hoje, as ogivas nucleares hoje têm 100 vezes mais potência do que as daquela época. E vai ter essa guerra nuclear, vai ter, porque a guerra, na minha humilde opinião, eu não sou teólogo, não sou, mas nenhum fala isso, mas eu tenho coragem de falar, se vai estourar uma guerra nuclear, tem tudo para começar essa guerra. Só falta um primeiro maluquinho apertar o botão. Apertou o botão, começa. Ah, eu vou jogar nele porque ele me jogou. Ah, eu também vou jogar nele. Aquele que está jogando naquele, eu também vou jogar. E vai ser um jogando no outro e vai cumprir com os casos do Apocalipse. Vai exterminar com um monte de continentes, de povos. A maioria dos povos que tem arma nuclear vai sucumbir. Você já imaginou, tem ideia da poder de destruição com uma bombinha saindo lá da Coreia do Norte em direção a Nova York? Se fosse na época do Kennedy, pum, aí destruía Manhattan, né? Eu estive lá, eu conheço, destruía Manhattan, algum lugar ali onde tem o comércio, porta ali, o chinês, bairro chinês, Central Park, destruía isso mais ou menos, mas não a cidade toda, não alcançava New Jersey, por exemplo, onde eu vivi, eu vivi em New Jersey, na Newark. Aliás, mando um abraço aqui para o meu amigo Marcolino, dono da padaria, lá na Ferry Street, meu amigo Marcolino. Eu vou mandar essa postagem aqui para o pessoal de New Jersey, vai ouvir. Quem conheceu o Marcolino, tem uma padaria ali, na Ferry Street, não sei se ainda tem ainda, quando eu morei aí nos anos 80 tinha, agora não sei, de repente já até morreu. E tinha o Gaúcho, que tinha uma churrascaria aí também perto aí, que o churrasco brasileiro estava começando. Já tinha brasileiro aí, mas não tinha como tem agora, que agora tem demais, né? Mas eu vivi aí em New Jersey, tá? Toquei violão aí nesses barzinhos brasileiros que tinha aí. E em New Jersey, vivi em Rhode Island, entendeu? Lá pro norte, lá. Então tá bom, gente? Então, uma bombinha saindo da própria Rússia, né? Da própria China, e direto para Nova York, hoje em dia, destrói não é só Nova York, não. Destrói Nova York e os estados que estão perto. Pega tudo em volta ali, são 100 vezes com maior poder de destruição do que a bomba que destruiu Hiroshima e Kawasaki, né? Nagasaki, eu não sei falar japonês. Entendeu, gente?
Aí o homem ficou bonzinho, aí não vai mais não, vamos ter guerra, terceira guerra não, porque vai destruir tudo, vai acabar o mundo, então não vamos ter guerra não. A gente gastou bilhões de dólares, bilhões de euros para construir arma nuclear, mas não vamos usar não, deixa de enfeite aqui. Vamos só construir os buques. Sabe o que é buque, né? Buque é aquele subterrâneo que todo país que tem arma nuclear construiu, para quando começar uma guerra e correr para todo mundo para lá. Está no Apocalipse, as pessoas iriam se esconder nas cavernas. Os buques são as cavernas onde vai todo mundo se esconder. Mas Jesus, até nisso, Jesus é gente boa. Ele está escrito, ele fala quando tiver para acontecer isso, procura os montes, sobe para a montanha. É o que eu fiz, ó. Não sou bobo nem nada, me mandei, estou nas montanhas. E aqui, acho que aqui no Brasil não tem arma nuclear, ainda não, né? Será que vai aparecer algum maluco aí que vai querer fabricar arma nuclear? Porque quem tem arma nuclear vai tomar bomba na cabeça também. Porque o cara começa a jogar bomba para tudo que é lado, nuclear. Uma Coreia do Norte. Ele vai jogar no Brasil? Não, o Brasil não apresenta perigo, não tem arma nuclear. Por isso que eu estou aqui quietinho, aqui na montanha, quietinho. Eu tenho certeza, não sei se eu vou estar aqui, não sei se Deus vai querer que eu esteja aqui na hora. Mas se tiver, eu estou com Salmo 91. Vai cair 1000 de um lado, 300 mil do outro, à frente, mas eu estou guardado pelo Senhor. Estou guardado pelo Espírito Santo, não tenho medo nenhuma que me aconteça nada. É a fé. Quem tem fé está tranquilo, né? Mas eu sigo o que Jesus fala. Ele falou para sair fora e se mandar por monte. Está lá em Mateus 24. Tá bom? Vai no Google, como eu ensinei. Você que não tem conhecimento do Google, vai no Google. Aí aperta aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, gente? Aqui, ó. Tem um... Aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Ó. Tem um microfone ali, não tem? Aperta no microfone e conversa como se estivesse falando com uma pessoa que tem conhecimento. Aí você aperta aqui, qual é a pergunta que vai fazer? Eu até esqueci qual é a pergunta que eu ia fazer aqui. Mas você não pode acreditar na primeira resposta não, porque o Google dá muitas respostas. Aí você faz um estudo, faz comparações com a palavra do Senhor, entendeu? Você aperta aqui, por exemplo, eu quero saber, quer ver? Olha só, apertei ali, aí vai vir, ouvindo, tá me ouvindo, então eu vou perguntar, existe alguma coincidência da destruição do Apocalipse que vai existir ai meu Deus, é uma pergunta muito elaborada, eu não sei como fazer, mas tudo bem, vamos lá. Peraí. Existe algum termo de igualdade da destruição que os selos, né, do Senhor, que vai jogar na Terra com uma guerra nuclear? Existe alguma coincidência, alguma porcentagem de igualdade? Perguntei, vamos ver o que ele responde. Olha aqui, olha o que o Google está... Não existe um termo de igualdade, olha o que o Google está respondendo. Não existe um termo de igualdade ou porcentagem oficial de coincidência estabelecida, pois as descrições da destruição no livro do Apocalipse são simbólicas e teológicas. Por isso é que eu acho que tem a ver. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não é simbólica, nem teológica. Aqui a resposta aqui está sendo dos teólogos que estão dando. Eles não sabem, porque o Senhor não revela para eles, mas para mim revelou. Entendeu? Aqui, ó. Não existe, porque a descrição
da destruição no livro de Apocalipse são simbólicas e teológicas, né? É porque os teólogos, eles acham que o Apocalipse é uma coisa totalmente simbólicas e teóricas. Eu não, eu tenho fé que vai rolar, vai acontecer. No entanto, muitas interpretações modernas, especialmente após a Guerra Fria, traçam os paralelos conceituais. Aí já tem algumas pessoas pensando como eu, entre a linguagem apocalipse e os efeitos de um holocausto nuclear. Viu? Já tem algumas pessoas que pensam como eu, teólogo, que estudou pra caramba. Eu nunca estudei porcaria nenhuma. O Senhor Deus é que me revela tudo. Eles acham que tem alguma coisa a ver do Apocalipse com o holocausto nuclear, devido à escala global e à intensidade da devastação descrita em ambos os cenários. Viu, gente? Por que eu acho que vai ter uma terceira guerra mundial? Porque se não tiver uma terceira guerra mundial, o que é a terceira guerra mundial? É isso aqui que vai acontecer. É o que está no Apocalipse. Mas para isso precisa da autorização do Senhor Deus. E só Ele sabe, nem o Filho sabe qual é a hora. Só o Criador que sabe qual é a hora. Ele é que vai autorizar. Pode começar a festa aí. É os cálices, vai começar a derramar os cálices. Os cálices, simbolicamente, é a ordem dele. O que eles querem? Eles querem jogar bomba no outro, então vai lá onde? Toca a trombeta aí, deixa eles se autodestruir. Entendeu? Por isso que é simbólico, mas é a ordem do Senhor. Não tem nada de simbologia. Paralelo interpretativo. O que é paralelo interpretativo? Coincidência de pessoas que estão interpretando. Alguns pontos de semelhanças interpretativas que as pessoas e teólogos consideram incluem, 2 pontos. Escala global de destruição. Um apocalipse é uma escala global de destruição. Uma guerra nuclear também. Onde é que está a simbologia aí? Não tem simbologia nenhuma nisso. Ambas as visões descrevem eventos que afetam toda a Terra e a humanidade, não apenas região específica. Se tivesse tido uma guerra na época que a Cuba estava ameaçando, aí o presidente Kennedy interferiu, não deixou ter a guerra, se os cubanos queriam jogar bomba nuclear nos Estados Unidos, mas não conseguiu. Pega na internet que está aí. Se acontece ali, só ia destruir pouco, não ia ser como no Apocalipse. Agora não. Agora se tiver uma guerra, vai destruir tudo. Não tudo. Eu acho que é 1/4 da humanidade e do planeta. O Apocalipse, confesso, eu não estudei ainda. Eu vou estudar. Fogo e catástrofes naturais. A precipitação radiativa e os incêndios massivos resultantes de uma guerra nuclear, potencialmente causando um inverno nuclear. Você sabe que tudo que eu estou falando, vai checar na internet o que é. Vocês sabem o que é um inverno nuclear? Não, né? Então procura saber o que é. Potencialmente causando um inverno nuclear. São comparados simbolicamente ao fogo e enxofre e aos eventos cósmicos, sol escurecendo, estrelas caindo, descrito no Apocalipse, como nas passagens relacionadas à abertura do selo e o toque das trombetas. Gente, é um homem de 2000 anos atrás, olhando numa tela que Jesus está mostrando para ele. Olha aí, escreve o que você está vendo. Aí o cara vê um monte de helicóptero. Ele vai falar aí, o helicóptero tal, bombardeou tal. Não, ele vai falar pássaro de ferro. Ele não tem noção. O homem que estava escrevendo, que o Senhor Jesus estava mostrando para ele, ele não
tinha noção do que estava rolando. Aí ele foi escrevendo do jeito que ele entendia. Mas é assim que é feito para vocês não entender nada e não acreditar, e Jesus vai vir como ladrão e pegar vocês tudo de surpresa. Não está na palavra que vai ter dois no campo, vai um, vai ser levado, o outro vai ficar, né? Porque Deus não revela tudo. Eu estou revelando aqui, eu sei que isso aqui muita gente vai ver o que eu estou falando e vai rir, vai fazer chacota, vai falar o cara está maluco, o cara não está de terno, gravata, barbinha feita, bonitinho, cheirosinho, casado com uma mulherzinha mais nova, então ele não tá levando a palavra do Senhor. Estou sim, meu amigo. Aqui é a palavra do Senhor autêntica. É a palavra de quem tem muita intimidade com Ele. Talvez eu seja um dos melhores alunos dele. Mas porque eu sou bom, só um bam, não, porque eu tenho fé. A minha fé é grande. Eu costumo brincar que a minha fé, eu fui criado em frente ao Pão de Açúcar. E toda foto que tem minha que eu boto Pão de Açúcar para trás tem uma nuvem lá. Engraçado pra caramba. Eu sempre costumo brincar, Jesus fala sobre a fé do tamanho de uma mostarda, né? De um grão de mostarda. A minha fé é do tamanho do Pão de Açúcar. Eu tenho uma fé do caramba, sempre tive. Eu sempre fiz um monte de maluquice, mas a fé eu nunca perdi. Sempre tive fé em Deus, por isso que Ele me livrou da morte mais de 10 vezes. Bom, então deixa eu ver aqui, para terminar aqui esse papo furado, o que eu acho do Espiritismo, tá, gente? Agora estamos falando peraí. É isso aí. Em resumo, enquanto a Bíblia adverte quanto às práticas espíritas, o Espiritismo se fundamenta nos ensinamentos de Jesus. Por que eu vou curtir Espiritismo se ele está fundamentado no que Jesus ensina, se eu posso pegar direto com o Senhor Jesus? Eu não preciso de interlocutor para entender o que ele está falando. Eu falo direto com ele, é só fazer o que ele fala. Se tranca dentro do quarto, como eu estou aqui, e sozinho eu me comunico com ele e o pai dele chega junto para conferir. Ah, para com isso, cara. Aí, o Espiritismo é baseado no que o Senhor Jesus ensinou. Então, como é que eu vou botar o Espiritismo acima do que ele ensinou? Estou fora. Assim como eu estou fora do Mormon. Olha que eu fui batizado no Mormon. Eles têm um trabalho lá que eu gosto muito, que é o trabalho que eles têm, que eles pegam 2 garotos, tira do país para ir para outro país para pregar a palavra. Eles dão um nome que eu esqueci o nome, são profeta não, discípulo não. São duas pessoas que eles tiram de um país, a igreja banca, eles vão para outro país. Pode ver que os mormons têm um sotaque, geralmente de espanhol, de inglês, porque são pessoas de outro país que larga tudo, família, larga tudo para vir 2 anos pregar a palavra em outro país. Isso eu acho muito bonito. Agora, eu não sei dizer se o mormon está certo ou está errado. Eles estão errados uma coisa, eles têm templos muito grandes, né? Jesus não mandou fazer nenhum templo. Eles falam que eles recriaram tudo que Jesus falou lá atrás, também está errado, né? Mas é problema deles, depois eles estão errados, depois o Senhor Jesus vai perguntar, vem cá, quando é que eu mandei vocês fazer isso? Aí eles vão ter que explicar, né? O profeta Joseph Smith eles têm profeta até hoje em dia, eles têm um profeta. Aliás, tem um que morreu há pouco tempo, que o nome dele, coincidentemente, era meu nome, era Nelson. O profeta que morreu há pouco tempo era Nelson. E quando eu retornei a frequentar a igreja, eu frequentei há 40, 50 anos atrás. Aí eu estava querendo ser batizado na igreja que eu estava, o pastor não me batizava, porque o Espírito Santo não deixava de me batizar. Eu já tinha sido batizado 2 vezes. Então ele não me batizou de jeito nenhum, porque o Espírito Santo tocou o coração dele. Você não vai batizar esse meu servo aí não, porque ele não precisa. Continua aí batizando aí a galera que você está levando contigo aí.
Não deixou batizar não. Motivo, tinha um cara na congregação que eu estava, no curso, que tem que fazer um curso, já está errado. No curso tinha um cara que estava cheio de tatuagem. Aí não podia pegar a turma, porque como é que ele ia batizar todo mundo? Está errado, você não pode pegar um grupo e batizar o grupo inteiro, não, tem que ser um a um. João Batista batizava, ele estava lá batizando, a pessoa chegava, falava com ele, eu quero ser batizado. Ele, você acredita, né? Ele faz as perguntas, tudo mesmo, tem certeza que é isso que você quer? Para não pegar o bebê e jogar aquela aguinha na testinha, né? Aquela enganação ali, né? O batismo tem que ser igual ao de Jesus, né? Afundar a submersão, a imersão. O negócio de ficar jogando aguinha na testinha do bebê, o bebê não sabe nem qual é aí, ainda como é que vai ser batizado. O batismo tem que ser consciente, você tem que se converter, o Senhor vai botar no teu coração e você vai procurar quem batiza. O bebê coitado do bebê nem sabe o que está rolando. Bom, então é isso, tá bom, gente? Então, eu sou Nelson Paissandu, já está chegando a hora aqui, já está chegando quase 1 hora. Eu sou Nelson Paissandu, eu sou um mensageiro que prego a palavra para vocês do Senhor Jesus, sem exigir nada, nem doação, nem dízimo, nem roupa, nem comida, nem abrir brechó na igreja, nada disso. Eu prego para a internet, que é uma coisa que o Senhor autorizou. Tudo que acontece aqui é Ele que autoriza. Caiu uma folha, Ele está ciente. Então a internet é dele. Por isso que nego quer acabar com a internet. Nos países socialistas já acabaram. Me falar aí que tem país que for pega uma Bíblia você é fuzilado. Mas se você ler os evangelhos, você vai ficar tranquilo sobre isso, porque Jesus fala isso tudo, né? E haver uma perseguição muito grande contra quem estivesse pregando a palavra dele. Eu estou pregando, mas ele me tirou de onde eu estava correndo perigo, ele me tirou e me botou num lugar onde aparentemente eu estou na paz, eu estou tranquilo, mas eu estou ciente, Jesus já me explicou que a hora que eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas vão matar o meu corpo, meu espírito ninguém pega, ninguém chega junto, porque já tem dono. Vou voltar para o Senhor. Eles matam o meu corpo, matam meu coração, meu olho, minha boca, não vou falar mais, mas eu tenho uma música que fala isso, né? Quando a gente morre, o espírito se eleva, o espírito volta para o Criador, entendeu? Vai esperar lá o dia dele para o julgamento, para saber, né? Os merecimentos, merece ou não, né? Olé! Espanha! Gente, eu fiz uma música que eu fiz 2 arranjos. Esse aqui, que é isso aqui, que lembra um pouco a música espanhola, né? Mas não é a música espanhola. Isso aí foi tocado e eu comecei com esse ritmo. Vai acabar o tempo e o outro começa assim. É a mesma música, tá? Esse aqui é a mesma música, a mesma letra. Não existe amor que me satisfaça. Tem outra maneira é aqui. Não existe amor que me satisfaça.
ser tocado por sua graça. Chegou uma hora, acabou. Uma hora é muito difícil da pessoa ouvir até uma hora, mas se a pessoa tiver fé mesmo e tocar o Deus, tocar o coração, vai me ouvir até o final. Se parar no meio do caminho, porque Deus não tocou o coração. Valeu, gente, bom ano novo, hoje é o primeiro dia do ano. Fica na paz do Senhor Deus, do Filho, do Senhor Jesus. Fica na paz, ora bastante, pede ajuda, entendeu? Não julga, não me julga pela minha aparência, né? Que Jesus fala que esses canalhas aí que estão roubando teu dinheiro aí, eles estão tudo fantasiados de ovelha, mas por dentro são como é que Jesus fala? Fantasiados de ovelha, mas são por dentro, são, né, bravos, né? São verdadeiros, esqueci o que o Senhor fala. Eu sou diferente, eu apareço essa fera toda, mas não sou não, eu sou uma ovelha. Os pastores de terno aí, com corte italiano, barbinha feita, né, chegando na igreja, cumprimentando todo mundo, tudo bem com o senhor, esses aí estão tudo bonitão, mas por dentro é tudo podre. Eu não, eu sou podre por fora, mas se abrir meu coração aqui, é só coisa boa. Se eu matar uma formiga, eu fico incomodado. Me incomoda. Entendeu? Eu choro com o sofrimento do animal, quando eu vejo na internet aí, o que eles fazem com os cavalos aí, sai uma lágrima do meu olho. Né? É assim que deve ser, né? Maldade, né? Mas vai acabar isso. Conto com o Senhor. O Senhor não errou nada, não. A volta dele ele vai errar. Ele não está errando nada, ele não erra. As palavras dele vai chegar sim, ele vai fazer justiça. Até lá. Hoje, primeiro dia do ano, que esse ano vocês fiquem bem, que vocês retornem para o verdadeiro caminho do Criador. Não é essas falcatruas que tem aí que vocês estão presos aí. Beijão para todo mundo.